ciúme e inveja. A caridade não é invejosa. Paulo, 1 Coríntios 13, 4. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição ante deles. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos a despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos envolvem nesse momento, agradecemos a oportunidade do encontro dessa semana. Que possamos, através de Paulo, aprender a colocar no nosso caminho as suas orientações. Estudar, nós estudamos. O nosso desafio maior é colocar em prática esse aprendizado. Ajuda-nos e nos envolva cada vez mais em vibrações de paz, de equilíbrio, para que possamos manter a sanidade e também seguir no seu caminho, Jesus. Abençoa-nos, ampara-nos e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Estamos retomando aí. Semana passada nós não tivemos. Agora acreditamos que vamos engrenar aí as quartas-feiras aí. Embora no meio de agosto eu tenha uma viagem marcada para Criciúma, mas acredito que eu consigo fazer do hotel, tá? Mas vamos lá. Vamos recapitular um pouco, né? Para a gente poder entrar aí na linha do que Paulo está falando aqui. Nós terminamos o capítulo 10, todo mundo já sabendo que nós entramos na Epístola Severa, a partir do capítulo 10 até o 13. O que a gente viu? Que o tema central, né, do capítulo 10 foi uma defesa de Paulo, uma defesa da autoridade de Paulo, tá? Como apóstolo, mas uma defesa que tem, em primeiro lugar, o Evangelho do Cristo. Então, assim, ele está confrontando as críticas, que ele era fraco pessoalmente, mas ele era ousado, diferente presencialmente, a gente viu isso. Então, ele argumenta dessa autoridade. Ele vai enfatizar aqui nos versículos 3 a 6 do capítulo 10 as armas carnais, né, junto com as espirituais, diferente das espirituais, ou seja, ele está confrontando aqui a humildade e o orgulho. Então ele fala também que não é para se vangloriar, não é para se autoelogiar. Ele está contrastando essa opinião com a dos falsos apóstolos, que a gente vai ver aqui no capítulo 11, onde ele vai entrar realmente nesse item. Então ele está falando que tem que se vangloriar o Senhor, né? Ele que realiza as atividades por intermédio dos seus instrumentos, que somos nós. Então ele está colocando o uso correto da autoridade, né? Porque ele recebe essa autoridade de Jesus, vamos dizer assim, do Senhor, para fazer o quê? Para fortalecer a fé dos coríntios, para edificar a fé dos coríntios, e não para destruir. Então,
de muitas coisas que a gente tem que tirar de conteúdo espiritual, uma coisa Paulo sustenta em toda essa sua carta severa. Ele não está ali para destruir ninguém, nem o detrator, nem aquele falso apóstolo ou os falsos apóstolos. Ele não quer destruir. Ele quer fortalecer a fé daqueles que foram enganados. Eles foram enganados. A gente vai ver isso no capítulo 11. Eles foram ludibriados, eles se deixaram levar, eles foram conquistados. E a gente falou tanto das meias-verdades, né? É assim que eles começaram essa mistificação, né? com aquele povo ali, com aquela igreja. Então, assim, o Paulo quer sustentar, quer fortalecer, quer edificar, quer construir. Se para isso eu tenho que destruir um ou outro tijolo, mas não são pessoas, são ideias, são práticas, são premissas, ele vai destruir. Ele não está ali para indicar, para apontar nenhuma pessoa, muito pelo contrário. A gente viu como que ele está tratando todas as pessoas que foram contra ele. Ele vai nomear, né, de falsos apóstolos, falsos profetas, etc. Mas que ele não está falando, foi o Sidney, foi a Tuca, foi a Jane, foi a Márcia. Você não está encontrando isso aqui. Você não está encontrando indicação. O que isso nos leva? É que aquilo que Jesus não colocou. Eu não quero que o pecador morra. Eu não quero apontar o dedo para o Sidney. Eu não quero apontar o dedo para a Maria Jane. Eu quero que o comportamento deles se altere. Para isso, ele chega até a falar assim: traga-os de volta para a igreja. Traga-os de volta para dentro. Então, é o comportamento, não é a pessoa. É o comportamento que tem que ser indicado. Né? Então, se a gente pudesse falar assim, ele não está ali para destruir as pessoas, mas para poder desconstruir o comportamento que está levando aquela comunidade a uma deturpação. Ele está agindo ali, está agindo nesse comportamento dessas pessoas que foram equivocadas e daquelas outras que se deixaram equivocar. Né? Comportamentos equivocados que levaram a atitudes equivocadas daquelas que se deixaram levar por essa proposta. Essa proposta de que a gente vai ver aqui no capítulo 11, entre aspas, que eu vou colocar aqui, tá? De um cristianismo diferente, de um Jesus diferente. Gente, isso já naquela época, tá? Já naquela época, recente, vamos dizer assim, muito recente, que o Cristo tinha nos deixado. Muito recente. Muito recente. Então, você vê como o combate do mal, como o combate daquilo que quer transformar para o bem, já começou naquela época. E dura até hoje. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa do capítulo 10? Que aí a gente entra, eu sei que a gente chegou a fazer o 2, mas eu vou fazer de novo o capítulo 11. Algum comentário do capítulo 10? Ok? Sidney, Sim. eu gostei muito quando ele fala para se gloriar aquele que gloria-se no Senhor. Você pode explicar um pouquinho mais esse sentido que ele dá tá a esse versículo? No versículo, qual que é? É o 17, 18, né, do capítulo 10. Deixa eu só tirar minha marcação aqui. 17 e 18. Então vamos ler aqui, ó. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois não aquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Então, quando a gente se trata de evangelho, quando a gente se trata de evangelização, de passar a mensagem do Senhor, você não deve se glorificar daquilo ali, mas não é um glorificar de que você fez tudo. Né? Porque assim, quem se vangloria de si mesmo não é aprovado, é o que ele está colocando ali. Isso é uma pista e a gente vai ter a confirmação desse versículo no capítulo 11. Por quê? Eles estavam tomando a doutrina do Cristo para si. Eles estavam
personificando a doutrina do Cristo, vamos dizer assim, no sidinismo, na marcianismo, se eu posso falar assim, tá? Eu estou inventando aqui. Tipo assim, eu peguei o cristianismo e coloquei ele no meu modo de pensar e eu estou esquecendo o Cristo. E eu estou me vangloriando de mim mesmo, porque eu fiz isso. Entendeu? Ele está combatendo o personalismo. Exatamente, é isso. Isso tem que ficar claro. Porque eu até evitei de entrar nessa questão, eu falei do vangloriar, falei do instrumento que não deve ser elogiado, da vontade de Deus. Por quê? Nós vamos ter a confirmação dessa informação agora no capítulo 11. Nós vamos ter. Por quê? Agora eu já posso dar o spoiler. Porque a gente não tem isso claramente exposto por Paulo, não tem isso claramente, porque Paulo é muito sutil, a gente está vendo isso, mas acreditamos que eles estavam colocando Moisés acima de Jesus. Estavam trazendo de novo coisas legalistas para dentro do cristianismo. Então havia ali uma mistura, Moisés, Cristo, legalismo. Então eu estava começando a me formatar o cristianismo ali. O cristianismo nascente já está como se fosse assim, já estou nascendo errado. E a gente teve a atitude, o comportamento de Paulo, a gente viu isso em Paulo e Estevão, como ele foi fiel e ele soube ceder o que poderia ceder. Ele fez um bambu. Ele falou, a premissa está aqui, mas isso aqui eu posso ceder. Aí o Tiago fala assim, não comer animais sufocados. Ok, beleza. Não se deve à idolatria. Ok. Ele cedeu, ele não virou e falou assim, não. Ele soube ceder, ele soube para lá. Isso não contaminava a mensagem do Cristo. Não deturpava, não Então, distorcia. ele tem esse bom senso. Né? É muito importante, quando eu percebi, assim, você me ajudou bastante agora, trazendo para Kardec, quando ele trabalha no bom senso e na lógica, na razão, na universalidade, quer dizer, tira o personalismo, tira o que pode contaminar, não é? Para que realmente a gente mergulhe no sentido espiritual. É isso aí. Né? E quem assistiu ali o seminário do Cosme Massi, você viu a gente viu ali a apresentação da doutrina de Kardec pela visão do Cosme Massi. A gente viu que Paulo de Tarso estava muito, e Kardec muito, Paulo de Tarso muito assim, muito junto, muito justo ali. Porque eu vou ceder, isso aqui não interfere. A gente viu isso. Qual que é a preocupação da doutrina espírita? O que leva a isso? É a transformação. Eu tenho que te levar a uma transformação. Eu tenho que te levar. E Kardec utilizou do lado científico para isso, para poder embasar tudo aquilo ali que na época estava em voga. Né? Então a gente vê o comportamento desses missionários com quanto à doutrina do Cristo. Né? Vamos subir um pouco o nível aí. A doutrina do Cristo. Então, a gente está vendo hoje o que nós estamos passando dentro do movimento espírita. As dificuldades que nós estamos passando. Né? Então, assim, é abrir mão do que tem que abrir mão, que não vai ser colocado, mas, né, as premissas têm que ser mantidas ali. Tem que ser mantidas. Ok? Deixa eu só... Minha visão mudou aqui, gente. O que eu fiz aqui? Ok. Ok, Márcia? Tá tranquilo? Beleza? Então vamos puxar o capítulo 11 de novo. Eu sei que a gente passou os 2 primeiros versículos, mas a gente vai fazer essa sedenta, tá? Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte, mas não há dúvida, vós me suportais. Experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus. Disposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Agora as coisas vão começar a mais sentido. Olha só como que a gente acabou de falar tem a ver com o versículo 2 aqui. Você está na Bíblia de Jerusalém? Por que ficou diferente? É porque a Bíblia de Jerusalém usa a palavra
Não, então ao tá. invés de zelo. Obrigado. Eu vi outras Bíblias com essa versão, falando zelo e não ciúme. Tá, não, eu vou voltar para BJ aqui, porque eu puxei aqui no programinha que eu falei para vocês, mas eu não coloquei a Bíblia de Jerusalém ali. Mas eu vou voltar aqui, ó, principalmente o versículo 2. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Disposei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Nós falamos bastante desse versículo 2 aqui, que eu acho que é o que mais chamou a atenção. E eu até depois fiz mais uma pesquisa em cima desse versículo 2, e sendo confirmado pela grande maioria dos comentaristas, de que a ideia central aqui, né, tendo como base de que a ideia de Israel como esposa de Deus, ela é muito voga na Torá, no Antigo Testamento. Então, Paulo puxa essa ideia aqui, tá? Então, o amigo do noivo é que tem que zelar pela pureza da noiva, né? Ele tem que zelar. O amigo do noivo, eleito pelo noivo, ele tem que zelar pela pureza da noiva, tá? Abrindo um parênteses, e vou fechar rapidamente. Isso, inclusive, existe um desentendimento, porque eu li alguns evangelhos apócrifos, de que quando José foi buscar Maria novamente para casar, Maria já estava grávida. O amigo do noivo não zelou pela Maria. Mas isso é uma outra história. Então eu só estou colocando aqui uma identificação de que o amigo do noivo tem que zelar pela pureza. Tá? E aqui, né, disposei-vos o esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Ou seja, o Cristo, né, tem que chegar para ele da maneira mais pura possível. A responsabilidade de Paulo, que ele chama para si, é garantir o quê? A castidade da noiva. Então, o que ele está fazendo, gente? Até a dúvida da Márcia que ela puxou aí, tem tudo a ver que a gente está verificando agora. Por quê? Porque ele tem que manter a igreja de Corinto casta e pura. A igreja de Corinto, podemos colocar um entendimento aqui, também é essa virgem. Eu tenho que zelar por aquilo ali. Eu tenho que zelar pela mensagem. Logo que se eu zelo pela mensagem, eu estou zelando pela igreja de Corinto, que é o que está em foco aqui. É a igreja de Corinto, é a comunidade de Corinto, é o que está em foco aqui. Tá? Então, Paulo, sabendo dessa figura, ele traz, sendo que a mensagem do Cristo, ou a igreja de Corinto, ela tem que manter essa castidade. Ela tem que ter essa pureza de entendimento. Ela tem que ter essa pureza do evangelho. Então, Paulo chama essa responsabilidade e coloca aqui, né, que ela tem que ser virgem. Ela tem que ser como uma virgem pura. Então, até a Jane chamou aí, porque a Bíblia que eu estava lendo fala zelo. Então, o ciúme que Paulo coloca aqui é entendido também como zelo. Né? É a mesma tradução da palavra grega. Né? Até acredito que o zelo ele daria a entender esse cuidado, essa responsabilidade, esse acolhimento que Paulo está fazendo. Né? O zelo, né? Seria uma tradução aqui. Gente, versículo 2 ficou entendido? No último estudo, a gente estava acabando o versículo 2, aí ficou uma dúvida aqui, uma ali. Ok por esse zelo, ok pela a mensagem, pela igreja ali de Corinto? O que a gente não pode fazer é colocar o ciúme aí no sentido humano, né? Porque se você colocar esse ciúme semelhante ao de Deus, se você utilizar o ciúme no sentido que a gente usa quando fala, por exemplo, de ciúme de namorado, entendeu? Se a gente interpretar dessa forma, a gente vai fazer confusão. Por isso que a palavra zelo cai melhor aqui. Cai melhor. Né? Ok? Beleza, Jane. Olha só, gente. Aqui na Bíblia que eu estou é zelo. Né? Zelo. Então facilita mais o entendimento, sim. Isso aí, fica melhor.
Fica melhor, até por isso que dá a entender assim, a responsabilidade que ele está chamando sobre ser o condutor da luz dessa mensagem aí. Então eu quero que chegue mais pura possível para vocês. E eu faço um raciocínio com os pais, com os filhos, com os rebentos. Né? Então, os filhos renascem, estão conosco justamente para que a gente, nesse zelo, nessa diligência, possamos mantê-los nessa condução ao Cristo da melhor forma possível. Numa tarefa que você inicia, numa atividade doméstica. Então, eu vejo esse entendimento que o Paulo está colocando aqui nas pequenas atividades da gente, da mesma forma. Mantermos esse zelo, essa castidade, essa pureza, por isso que Jesus trabalha, deixai as crianças virem a mim, né? Para que essa castidade, para que essa pureza se sente. Né? Então, tudo que a gente está estudando aqui, isso é o nosso dia a dia. E foi muito bacana aí o seminário do Cosme Nasce, que trouxe essa mentalidade de Kardec para a gente, né? Se a gente estava esquecido ou a gente não sabia, a gente vê que Kardec teve o zelo também. Muito para trazer essa pureza, essa essência para a gente. Muito bacana mesmo. Gente, olha o versículo 3. Vou ler só o versículo 3. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Olha só, gente. Olha o que Paulo colocou no versículo 3. Primeiro ele está usando de uma outra metáfora, que é a da serpente. E se você olhar lá na metáfora Adão, Eva e a serpente, eu pergunto para vocês, a serpente utilizou de alguma força bruta para convencer Eva? Não, ela se utilizou da astúcia. Exatamente. Ela se utilizou de uma astúcia, de um engano, para fazer o quê? Para desviar Eva. Para seduzir. Para seduzir. Olha o que ele colocou e olha o que está acontecendo. Da mesma forma, os falsos apóstolos estão fazendo a mesma coisa com a comunidade de Corinto. Utilizando de falsas promessas. Utilizando as falsas promessas para quê? Conforme ele colocou aqui, para corromper o quê? A simplicidade devida a Cristo. Quando você abandona essa simplicidade, essa humildade, essa clareza do ensinamento, aí você se deixa seduzir. E, gente, é muito sutil isso. Isso que eu ia falar, sutileza do processo obsessivo. E muito atual, né? E muito atual. É muito sutil isso, né? A metáfora da serpente está aí. A serpente não pegou, enlaçou Eva e falou assim, você vai comer dessa árvore, você vai... Não. O que Deus falou para você? Onde que tá? Mas você acredita nele? Olha só, ele não quer que você seja... Olha a artimanha. É a serpente. Então, o processo de sedução, de obsessão, de uma fascinação, de uma subjugação, começa por mexer o quê? As suas coisas, seus valores, suas premissas, né? Mais uma vez, citando um livro que não é espírita, mas que é excelente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uma das premissas básicas para você convencer a outra pessoa de uma ideia é fazer com que ela fale sim, sim, sim nas 3 primeiras perguntas. Eu faço uma pergunta para você, você fala sim, né? Sim, sim, pois é. Então, olha aqui que eu estou oferecendo para você. É isso, é boa, tá vendo? Essa é a sutileza, né? Então, assim, o maior perigo para a nossa fé não é a perseguição, não é apontar dedo, não é, sabe, esse estrondo todo. Mas é o que, gente? A sedução das ideias, né? Aquela, parece boa, parece bonita, mas na hora que você abre, ela está desviando totalmente do essencial.
Está desviando totalmente da simplicidade. Não é o incêndio que apavora, É, porque ele já está instalado, é a fagulha que a gente não percebe. Não é verdade? é a fagulha, às vezes, Márcia, eu até falo o seguinte, a gente percebe, mas vira e fala assim, não, mas isso não vai crescer Não não. tem perigo, não É, corre risco. daqui a pouco isso apaga, né? Daqui Isso. a pouco a gente olha e se faz assim, não é comigo, né? Daqui a pouco isso aí já está envolvendo minha Nos casa. falando. Eu lembrei quando o benfeitor Mateus, ele disse para nós que aquelas portas grandes, pesadas, elas estão seguras nas pequenas dobradiças. As dobradiças é que fazem o trabalho real, não é? Excelente, Então são excelente. as fagulhas, são aqueles pensamentos sutis que chegam, né, que a gente vai alimentando, não se dá conta, não se apercebe que aquilo Exatamente. gera futuros problemas, né? É a sedução do primeiro gole. É um só um pouquinho. Toma só um, não vai nada para você. É a fagulha, né? É o que a gente tem que raciocinar hoje. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou seguindo, está me tirando o foco dessa simplicidade? Está me tirando o foco dessa pureza que o Paulo está falando aqui? Está corrompendo a minha fé? Né? É uma coisa atual. É uma coisa atual, porque daqui a pouco aquilo que a gente está ouvindo, está se alimentando, a gente está colocando para fora. A gente está fazendo parte de um movimento totalmente estranho. Né? E às vezes a gente nem tem esse... A gente já está dentro, a gente perde totalmente o discernimento. Né? Então, assim, a partir desse versículo 3 aqui, ele está entrando mais a fundo no problema. Mais a fundo. Né? Porque ele se utilizou da Eva falando que os pensamentos da comunidade de Corinto estavam sendo corrompidos. Há uma corrupção moral. Há uma corrupção moral. Então, uma estratégia do mal é implodir de dentro para fora. Né? A gente sabe disso aqui. Versículo 4. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Olha só, gente, vamos com muita calma aqui. Vamos devagar aqui. Aqui Paulo está fazendo uma acusação muito severa. Versículo 4. Vocês podem sublinhar aqui que esse aqui é o coração da acusação. Pode sublinhar aqui. Esse é o coração da acusação. Os falsos apóstolos ou os superapóstolos não estavam apenas oferecendo uma perspectiva diferente. Eles estavam fazendo uma falsificação do Cristo. Começou com uma sedução, já estava com uma proposta totalmente diferente. Uma falsificação, uma fake news. Então, esse dizer de Paulo está nos dando detalhes, e agora a gente coloca isso numa água para poder diluir e trazer isso, porque, por isso que eu falei que esse é o cerne, esse aqui é o coração da acusação, porque a gente está vendo que estava havendo uma falsificação. E ele está trazendo assim detalhes do que é a natureza dessa sedução, qual que é o foco dessa sedução. E a gente lembra da questão do livro dos Espíritos, aonde Mateus ajuda a gente a entender como convidados. Porque existe toda essa sedução. Em momento algum ele acusa o Sidney, a Jane ou a Tuca. Ele aponta que existe um comportamento equivocado. Ele aponta o pecado, mas ele chama atenção para quem compartilha e se alimenta disso. Exatamente. Por isso que esse bom grado no final é que é uma carapuça. Porta de bom grado. Então, é aquela comunidade que está se corrompendo, né, por tá satisfeita, está tendo prazer naquilo. Se deixou, né? Balança. A gente aceita influências, né,
você acaba aceitando influências enganadoras, distorcidas, que são colocadas, às vezes, de uma forma tão sutil mesmo, de uma forma tão quase, que você acha quase verdadeira, e aí você se deixa enganar. Porque os argumentos, é aquilo que eu falei, no início eles são muito convincentes. É muito convincente. Por isso que tem que ter o discernimento. Na história do vampiro, como que o vampiro entra dentro da sua casa? Vocês sabem? Como que o vampiro pode entrar dentro da sua casa? Por um convite. Por um convite. Ele só entra na sua casa se ele for convidado. Se ele não for convidado, ele não entra dentro da sua casa. A partir do momento que ele é convidado na sua casa, ele já pode tirar seu sangue. Ele já pode sugar você. Tirar o que é de bom em você. Tirar o seu fluido vital. Tirar o seu fluido de melhor. Mas ele só entra se for convidado. Se não for convidado, ele não entra. Eu que dei a permissão. Ele entrou. Né? Então, o Jesus que estava sendo apresentado, daquele que Paulo tinha anunciado anteriormente, estava totalmente equivocado. Sabe o que eles fizeram? Vamos inferir aqui. Eles mesclaram o ensino de Jesus com conceitos de Moisés, com conceitos do legalismo. Eles mesclaram, eles fizeram uma mescla ali. Então, se você pegar assim, os conceitos que de Jesus estão aqui, mas ele está mesclado, ele está exigindo outras coisas. É o que o Tiago fez com a circuncisão. Isso aí. E como que a gente percebe aqui a importância dele ser o apóstolo dos gentios? Porque aqui, nesse caso, ele foi na raiz, não é? Ele experimentou a raiz. Então, assim, não precisou conviver com os viciosos. Ele também conviveu, mas ele estava na pureza da mensagem. Então, ele pôde apresentar os gentios. É muito claro, né? Ele foi um vicioso. Ele foi um vicioso. Então, ele fala disso. Ele fala. Por isso que quando eu comecei essa Epístola Vela, eu falei assim: a gente vai ver muito do Saulo aqui. Muito do que ele passou, muito do que ele representou. Porque ele viveu aquele outro lado lá. Ele sabe o que ele fez, ele sabe quantos conceitos ele deturpou dentro do próprio Moisés. E aqui, olha as três vertentes que ele trabalhou aqui. Um Jesus diferente. Provavelmente, eles apresentavam Jesus sem cruz, sem escândalo, sem sofrimento, um realizador de milagre, um profetinha. É o que ele está colocando aqui, um Jesus diferente. Olha o outro que ele falou aqui, espírito diverso. Ou seja, um cerne da mensagem totalmente deturpado. Se é um espírito diverso, o espírito da mensagem, qual que é o espírito da mensagem? A gente pode falar um monte de coisa aqui, o perdão, a misericórdia, o amor, a caridade. Mas quando ele coloca aqui espírito diverso, é totalmente diferente do que foi apresentado. Tanto é que ele vai falar aqui, evangelho diverso, não é? Ele fala evangelho diverso. Um evangelho diverso. Seria um evangelho do legalismo, mosaico, né? Por isso que eu estou falando. Esse versículo 4 aqui, você pode assinalar. Ele é o cerne. Ele é o cerne do que estava acontecendo. Por isso que a gente tem que diluir isso aqui, para poder ter o pensamento do que estava acontecendo na igreja. Senão a gente passa batido aqui e a gente não traz para a nossa vida. A gente precisa diluir isso aqui. A frase final é uma ironia. A frase final que ele está colocando aqui é uma ironia. Por quê? O Paulo estava dizendo aqui, vocês estão me julgando por tanto rigor, vocês estão me julgando por tanta coisa, mas estão aceitando esses falsos profetas sem questionamento nenhum. Vocês estão aceitando eles, vocês estão me julgando de que eu faço isso, que eu sou presencialmente isso, que eu sou bravo, mas agora vocês estão aceitando eles sem questionamento. Se a gente trouxer isso para a doutrina espírita, a gente pode encaixar as mensagens de espíritos que usam nomes veneráveis para passar mensagens. No Livro dos Médiuns tem algumas mensagens que você lê, você acha que não, está certo, é isso mesmo. E aí utiliza de nomes veneráveis para dar
credibilidade àquelas mensagens. Uhum. Né? Eu acho até que a Márcia, naquele encontro que a gente fez da IA lá, da inteligência artificial, mencionou do espírito que veio, do espírito da verdade, não foi, Márcia? Você comentou? Agora você imagina um espírito daquele dando uma comunicação em uma reunião mediúnica e cheio de coisa, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Se esse grupo ele não estuda, se esse grupo não tem um mentor, se esse grupo não tem muito bem embasado, ele cai nisso aqui. Ele cai nessa conversa aqui. Você imagina você ter um centro espírita, uma comunicação mediúnica de um dos espíritos do espírito da verdade. Nossa, meu centro espírita está muito bem protegido, embasado. O espírito da verdade está com a gente. Olha quantos eu não convenceria. Olha quantos eu não tiraria do eixo ali. Você não vê? Uma conversa bem sutil. Uma conversa sem violência. Uma conversa sem falar que vocês estão... Só falar assim, eu quero ajudar, é isso aqui, eu vou ajudar vocês, vou transformar. É uma Utiliza conversa. o elogio para o grupo ficar inflado. Maliciosa, doce, né? Mas que tem um amargo muito grande ali. Ô Sidney, eles então não estavam sendo transformados pela mensagem do Cristo, né? Eles estavam ali sendo influenciados por uma mensagem, né, totalmente deturpada do Evangelho do Cristo. Exatamente. Por isso que lá no início a Márcia perguntou de gloriar. Porque esse grupo, a gente não vai saber quantas pessoas, estavam se gloriando de ter. Falaram assim, a mensagem é minha, Moisés com Cristo, é um profeta, vamos colocar aqui, que agora a gente não pode, vamos respeitar o sábado. Estavam deturpando tudo. Tudo que Jesus construiu, ali eles estavam tirando um ponto a ponto ali. É o personalismo. Né? Então, assim, a gente não sabe o ponto certo que eles foram apresentados, mas aqui dá pistas. E a gente consegue trabalhar em cima dela para a gente poder evitar isso dentro do nosso movimento, dentro do nosso centro espírita, dentro da nossa FEAC. Né? Por quê? Uma coisa eu digo, com toda certeza, eles estavam colocando o Cristo abaixo de Moisés. Com toda certeza. Isso aqui estava. Talvez trazendo a circuncisão. Querendo a circuncisão de novo. Né? O fato é que não era a pureza do Cristo que estava sendo apresentada. A gente viu isso no versículo 3, que ele fala do noivo, que tem que conservar. Então, traz hoje. Olha quantas coisas a gente hoje aparece. O Chico falou que o mundo vai acabar. O Chico falou que é isso aqui. O Chico falou que André Luiz é fulano. O Chico falou. Não é? O Chico não é uma pessoa idônea no nosso movimento? É. Eu utilizo o nome dele para trazer uma informação minha. E eu me vanglorio disso. É esse que é o ponto. Não é? Quantas deturpações estão em cima do próprio Novo Testamento? Quantas interpretações? Quantas? A gente está estudando e está verificando isso na prática, gente. Que se uma interpretação puramente material, puramente da letra, ela se apresenta equivocada em várias frentes. Em várias frentes. O próprio Paulo. A gente passou pela primeira carta de Coríntios e eu posso falar que Paulo era machista. Posso falar que Paulo não queria mulher na dirigência de igreja. Eu posso falar, se eu fizer uma interpretação literal, eu posso falar isso. Eu posso falar que Paulo colocou a mulher como submissa ao homem. Tá ali. Eu leio e posso interpretar isso para vocês, mas não era isso, porque a gente tem que colocar isso dentro do contexto que Paulo vivia na época. Tá vendo? Então, assim, a mensagem de Paulo aqui, ela é atemporal. Né? Porque, assim, ele está nos convidando, né, o Jesus que estamos seguindo. O Jesus, qual que é o Jesus? O que eu estou me alimentando? O que eu estou convidando? Né?
né? Porque assim, tem muitos Jesus criados pela nossa cultura de hoje em dia. Tem o Jesus que exige que você dê tanto de dinheiro, tem o Jesus que exige que você faça isso, porque senão você vai para o inferno. Qual que é o evangelho que a gente está abraçando? Até usando as próprias palavras de Paulo, né? É o da graça que transforma, né? Ou é aquele que promete alguma coisa? A mensagem dele é atemporal, gente. Né? Se eu pudesse trazer uma mensagem para o movimento espírita, eu traria essa carta severa e a carta aos Gálatas, que vai seguir quase o mesmo caminho. São duas cartas extremamente severas para o nosso discernimento, para a gente aterrar em Cristo, para a nossa reflexão. E a gente hoje leu aqui serviço e inveja. Então é Emmanuel encaminhando uma carta severa, a mensagem 93. Ele está explicando que a caridade não é invejosa, né? Então, nós temos esses chamados constantemente. Depende da nossa leitura e da aplicabilidade, né? Hoje, quando ele fala isso, está em Coríntios, na primeira carta. Né? Ele tirou esse versículo lá quando Paulo fala que a caridade não é invejosa. Né? Mas uma carta de amor, uma mensagem de amor. E olha como que Emmanuel traz. Como que ele trouxe. Né? Onde que nós estamos mesmo? 5, né? Tá, isso, 5. Porque a gente terminou aqui. Vós o suportais de bom grado, que seria uma ironia. Vocês estão falando tanto de mim e deles vocês estão aceitando tudo. Vou pular mais um, tá? Versículo 5. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos. Olha aqui. Eminentes apóstolos, né? A menção, né, de quem é verdadeiro e de quem é falso. É claro que ele não está falando de um Pedro, ele não está falando de um João, né? Ele não está falando ele está falando dos supostos apóstolos, desses supostos aí, né? Aqueles que estavam ali na igreja de Corinto. Ele está falando ali que a autoridade vem da vivência do evangelho e não de aparência. Desses supostos apóstolos aí são aqueles que aparecem mais, né? Aqueles que têm o status lá na igreja de Coríntios, né? É isso aí. Então, isso, Jane, vai confirmar no versículo 6. Ainda que sejamos imperito no falar, olha onde Paulo se colocou. Imperito no falar, não sou no saber. Em tudo e de todos os modos, vô-lo mostramos. O que Paulo está incitando? Reflexiona. Em algum momento, eu contradisse aquilo que eu fiz? Ou, ao contrário, eu fiz aquilo que eu contradisse aquilo que eu falei? Em algum momento, ele está convidando ele, reflexiona. Mesmo que ele não seja tão bom na fala, ele está humildemente dizendo que ele não tem muita perícia em falar, mas o agir dele, né? O homem que falou para Nero, o homem que se defendeu sozinho, que não queria advogado, o homem que em Éfeso falou, que lá falou, ele está colocando, tá tudo bem, você pode falar que eu não falo muito bem, mas em algum momento aquilo que eu falei, eu me contradiz no meu comportamento? Né? Então, assim, pode ser que esses elementos que estavam lá tenham apresentado alguma coisa, algum ponto negativo de Paulo, né? Do que ele estava falando. Provavelmente aqui, né? Então, assim, não sou no saber, que ele está colocando aqui. É como se Paulo tivesse dito, posso falar como leigo, sem polidez nenhuma, posso errar nas palavras, mas nada é que eu falei antidoutrinário. E aquilo que vocês entenderam é aquilo que eu estou fazendo. Sabe que eu lembrei aqui do seu Maróculo, daquele português tão simples dele, né? No falar, mas que quanto de amor ele nos passava, não é verdade?
Então, posso não ser imperito no falar, mas no que eu sinto do amor por vocês, então ele falava, eu amo vocês. De uma mensagem deste tamanhozinho, ele fazia uma palestra de 1 hora. Né? E nós íamos assim, encharcando, né, daquela amorosidade, daquela leveza que ele trazia. Quer dizer, é o Paulo de Tarso mostrando a vivência, igual a Jane trouxe. Muito legal, porque as pessoas podiam estar com aparência forte, e essa aparência chama atenção. Chama atenção. Espreme para ver no que vai dar, né? Porque a aparência, ela seduz, né? E a gente vive numa cultura que valoriza a embalagem, que valoriza o parecer, o conteúdo. O conteúdo não sei. O conteúdo não sei. Então a gente vive nessa cultura que a gente está valorizando as redes sociais, a gente está valorizando o bonito, o belo, o rico, o milionário. Mas o que ele está falando? O que ele está te incitando? O que ele está te levando a reflexionar? O que ele está te melhorando? A gente é facilmente impressionável. A gente é facilmente impressionável. E eles atrapalham isso aqui. E aí o que ele te traz? Nada, ele vai te seduzir. Isso aí. Volta lá no início. Isso aí. É a sedução. Aí você cai na armadilha. Isso aí. Então, hoje, se você for ver, a rede social, ela só potencializou mais ainda, ela jogou mais o mal para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro do seu olhar. Então, hoje nós temos líderes carismáticos aos montes aí, palestrantes aos montes, aparências, toda aparência de sucesso. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui? A discernir que a verdadeira autoridade espiritual, ela não está na habilidade de comunicação, mas está na profundidade do conhecimento de Cristo, de Deus, através do seu comportamento. Aí a gente lembra do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Chegaremos lá. E aí a gente traz, né, as reuniões mediúnicas estão repletas. Até ontem a gente até a gente estava falando, né? Acho que depois a gente falou com a Jane, né? Dos espíritas falidos, dos padres falidos, dos pastores falidos. Por quê? Foram habilidosos em passar, em jogar. Mas o que eles introjetaram dentro de si mesmos? O que eles trouxeram de melhoramento dentro de si mesmos? Né? A habilidade de comunicar é um talento. Ok. Né? É ok. Você soube passar, você convenceu, você tirou pessoas. Né? Isso tudo é mérito. Mas o que eu edifiquei dentro de mim mesmo com isso mesmo, com essas informações? Que de profundidade eu trouxe para mim, para eu fazer a reflexão? Vamos para frente mais um pouquinho. Versículo 7. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas delas recebendo salário, a fim de vos servir. Vamos parar aqui para a gente poder explicar isso aqui. Né? Então tá. Versículo 7. O Paulo está trazendo até uma acusação que fizeram contra ele. De que ele estava recebendo dinheiro da igreja de Corinto. Mas ele não estava recebendo dinheiro da igreja de Corinto. Ou seja, ele não queria dinheiro da igreja de Corinto. E a gente vê isso em Paulo e Estevão, que nem Paulo, nem Barnabé aceitaram dinheiro da igreja de Corinto. Porque ali em Corinto, como ele ficou por muito tempo, eles viraram tecelões. Eles tiraram o seu sustento através do seu trabalho. É verdade, através do versículo 8 a gente está vendo isso aqui, que eles receberam alguma ajuda financeira, nas igrejas que eles ficaram um pouco tempo.
É o que ele está colocando aqui. É o que está mencionando e vai colocar até mais para frente, vai confirmar isso aqui, né? Então a pergunta é, ele cometeu algum pecado? Não. Então, assim, é verdade que eles recebeu, inclusive ele fala aqui da igreja da região da Acaia, né? Sustentaram eles por algum tempo. Eles ficaram um pouco tempo lá, não tinha como, eles recebiam alimentação, né? Até para o sustento deles básico, né? Então, o versículo 8, que a gente leu também aqui, vai falar, né, que a igreja de Filipe tinha enviado dinheiro para eles, para os apóstolos, ocasionalmente. Isso você pode conferir, deixa eu ver se está até aqui, olha lá, está aqui do ladinho, ó. Carta aos Filipenses 4,15. Você pode conferir. Isso Paulo está falando lá também. Tá? Então, ele assume isso. Ele assumiu que ele aceitou uma ajuda das outras igrejas. A de Filipe, da Macedônia. Tá? Para quê? Para trabalhar gratuitamente para Corinto. Ô Cid, mas ele não deixou isso claro lá no capítulo 8, não? Quando ele fala dos motivos da generosidade, da graça de Deus, da Sim, importância da doação verdadeira para sim. Deus. Não, Não ficou claro para eles? não. Tá. Você está falando para a igreja de Corinto? É, Ah, tá. Não. Então, não ficou claro para eles. não ficou? Não ficou claro para eles. Por quê? Porque eles pegaram a meia-verdade e deturparam. Falaram assim, olha, ele está sustentando, ele está recebendo dinheiro de um monte de igreja. Por que vocês não vão dar dinheiro para ele também, não? Tudo que Ah, Paulo está rebatendo aqui foi utilizado contra ele. Tá? Então, assim, provavelmente que ele recebia alimento, um prato de refeição, alguma coisa, para poder sobreviver naquele período que ele estava ali por pouco tempo. Tá? Então, ele vai até confirmar isso aqui, ó, no versículo 9. Aqui, ó. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei-vos ser-vos pesado e continuarei a evitá-lo. Ele está falando que ele até passou necessidade em Corinto. Ele até passou uma necessidade em Corinto, mas eu não quero me tornar um estorvo para você. Não quero. Então o pessoal aqui, ó, recebia uma ajuda na Macedônia por enquanto, até me estabelecer como tecelão. Então não servi de estorvo, não fui pesado para vocês. Não fui pesado. Né? Não exerci pressão sobre ninguém. Não me tornei parasita de ninguém. Não fiquei dependente de ninguém aí. Não explorei ninguém. Mas os irmãos ali da Macedônia, você pode ver até o Silas e Timóteo que estavam nisso aqui, eles trouxeram alguma coisa que supriram a necessidade deles ali. Pode ter trazido suprimento, pode ter trazido um dinheiro que as igrejas da Macedônia estavam dando para Paulo ali. Não que era para receber esse dinheiro, eu vou comprar. Não, para sustento da necessidade. Sustento da necessidade. Muito bom isso que a Marília trouxe, né? Porque fez um alerta ao capítulo que nós já tínhamos estudado, né? Bom, Porque agora, por exemplo, eu estou refletindo melhor, quando ele trabalhou essa generosidade, também é um alicerce para isso que ele está dizendo aqui. Então, assim, é a construção, né? Ele vai falando em cada capítulo, na carta toda, ele vai fazendo a construção para poder ter mais severidade e autenticidade autoridade naquilo que está falando. naquilo. Porque eu tenho autoridade naquilo que eu estou vivendo. Eu consigo passar. Né? E você vê que ele não se contradiz. Não se contradiz. Mais um versículo aqui. 10, né? Tô indo, tá, gente? Qualquer coisa, me dá um stop aí, dá uma pausa aí, ó. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me será arrebatado nas regiões de Acaia. E por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Então, o que Paulo está tendo aqui? Está colocando uma justificativa. Ele está totalmente correto. Moralmente, ele está correto.
Ele está recusando a receber dinheiro deles. Está recusando a receber dinheiro de Corinto. E está trabalhando com as próprias mãos, com suas próprias necessidades para eles. Né? Quando ele fala aqui, regiões da Acaia, tá, gente? É uma observação aí, é a província romana da qual a Corinto está dentro, né? É uma província romana, a região Acaia. Corinto está dentro dessa região aqui. Tá? Interessante o destaque que ele dá desse título de glória, que foi o que nós começamos, que destacou lá no capítulo anterior, os últimos 2 versículos. Isso não me será tirado, quer dizer, isso são os meus resultados. Eu vivo pelo Cristo e para o Cristo que está em mim. Isso não mexe, porque isso aí é meu, né? Eu estou aqui como instrumento do Cristo. Perfeito, Márcia, é isso aí. E ele termina aqui o versículo 11, e por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Deus o sabe. E ainda está respondendo com veemência. Deus sabe que eu vos amo. Deus sabe. Por que você acha que eu faço isso porque eu não gosto de vocês? Ele não está aceitando dinheiro porque não ama vocês. É isso que ele está fazendo. Ele não gosta de vocês. E ele está falando aqui. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Era a igreja que Paulo fundou, gente. A igreja que ele fundou. Como que ele não vai amar aquela igreja ali? Ele não queria ser um estorvo para a igreja. Ele não queria ser pesado. O local para ele é muito especial, É muito. Né? É de muito amor aquele local, né? Aquilo é Abigail, né? Então é grandioso demais. Abigail apareceu para ele ali naquela igreja ali. Estevão apareceu ali. Então, você imagina, Márcia, uma coisa que você lutou, suou, fundou, trabalhou. Aí falou assim, gente, eu vou me afastar que eu vou para outra igreja. De repente você olha, tá tudo deturpado. Aquilo ali deve cortar o coração. Nossa, mas olha como que ele agiu prudentemente. Olha como que ele foi. Ele não chegou chutando o pau da barraca, ele não chegou gritando, ele não chegou na violência, ele não chegou acusando. Porque, acima de tudo, a consciência dele estava tranquila. Não é o que ele está falando aqui. Deus o sabe. Deus o sabe. Ele está apelando para Deus. Né? E assim, não teve desistência da parte dele, né? Como Jesus não desiste de nós. Não né? teve desistência. Então, assim, não teve desistência. Mais uma vez, tem um investimento de Paulo para que essa igreja sobreviva na castidade e na pureza, né? Foi uma grande jogada de mestre, uma sabedoria imensa, né? Por isso que eu falei assim, o Paulo está aqui dentro, mas de uma forma muito bonita, de uma forma muito zelosa, de uma forma muito prudente, né? Aqui, os capítulos 10, 11, 12 e 13 dessa carta, eu vi muito do Saulo, mas não é um Saulo mas é aquele Saulo que agiu com amor, que virou Paulo. Esse que está aqui dentro aqui. Eu vi muito isso aqui. É o Paulo na reconciliação do Saulo. É o Saulo reconciliado que virou Paulo. Ele buscou o melhor do Saulo para poder se expressar. Por quê? Tudo que ele está vendo aqui, que ele trouxe de metáfora, de esposa, da Eva, da serpente, isso tudo aqui é de Saulo. Isso tudo é conhecimento de Saulo, da Torá. O Cristo é conhecimento do Paulo. Então aqui ele faz isso aqui. 19h59. Acho que não dá pra gente avançar mais um, não. Ô, gente, tá ok. Deu para poder pegar aqui a carta, esse capítulo 11. Deu pra gente entender o que Paulo está trabalhando. Eu tô muito repetitivo aqui porque eu quero fortalecer isso aí. Porque daqui a pouco a gente vai entrar na carta aos Gálatas e a gente vai ver outro trabalho que Paulo teve. Outro trabalho que Paulo teve numa igreja da Galácia lá que estava também
perigando nesse problema aqui. Então, quando a gente entender esse suporte que Paulo fez, a gente vai deslanchar nas outras lá. Porque a gente já entendeu, falou assim, não, a mensagem de Paulo é a pureza da mensagem do Cristo, ele tem que preservar isso. Mesmo que ele passe necessidade, ele tem que preservar a mensagem do Cristo, é o que a gente está vendo aqui. Paramos aqui no versículo 12. Deixa eu ver para frente aqui o que se eu tenho mais umas anotações. Para frente vai ter mais algumas coisas, mais Saulo Paulo também. Vai ter umas surpresas muito boas aí. Semana que vem é dia 6, né, ô Magda? Dia 6. Rapidinho, antes de fechar aqui, a Márcia está sabendo também, Márcia, a Ana Elisa pediu para convidar o pessoal desse grupo aqui para o estudo que ela vai fazer online, né? No sábado. Sábado agora, ela vai utilizar a sala 34, lá da FEAC, no horário de 16 às 18h30. Isso. A Ana Elisa vai fazer um estudo sobre os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais, exatamente. Isso. E aí ela pediu para que eu convidasse esse grupo. Não são todos os grupos, senão viraria até um seminário, né? E ela pediu para convidar esse grupo, se alguém quiser saber mais sobre os 7 pecados capitais, que também tem uma vertente evangélica muito grande, até porque saiu da igreja moderna esses 7 pecados capitais. E vai ser um estudo muito bom, a Anelisa é muito boa, excelentes estudos aí. Então, convidado todos aí nesse sábado, às 16 horas, na sala 34. Quem puder participar, eu estarei lá. Ok? Muito bom. Marília, você fecha para nós fazendo uma gentileza, por favor? Fecho. Obrigado. Jesus, após esses estudos, nós só temos a agradecer por mais um dia aprofundarmos nas lições que esse apóstolo Paulo nos trouxe, esse apóstolo fiel à tua mensagem. Que possamos, Senhor, fazer dos teus ensinamentos, fazer dos nossos corações o templo de Jesus. E nesse templo podermos, Senhor, semear a tua palavra, a tolerância, a paciência, a benevolência e principalmente o verdadeiro amor que nos ensinou. E como aprendizes do teu evangelho, Senhor, que tenhamos o propósito em nossas vidas diárias, o compromisso de seguir os teus ensinamentos, de seguir os teus passos, irmos com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos elevados, em direção a nosso Pai. Que essas lições do apóstolo Paulo nos aproximem mais de Deus, nos conecte com os bons espíritos, Senhor. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós encerramos mais um estudo, agradecendo de coração, Senhor, por tudo que nos ensinou, por todo o teu amparo, por toda a tua misericórdia com cada um de nós. Abençoe a todos que aqui estão, nossos entes queridos, nossos lares, e agradecemos pela tua presença, pela tua luz e pelo teu amor. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente.